Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar início ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Mas antes da gente falar propriamente do Evangelho, eu quero falar um pouquinho de quem foi Lucas, né? Lucas ele era médico e ele foi discípulo de Paulo apóstolo. E nós sabemos que Paulo, primeiramente, ele foi um perseguidor dos cristãos, né? Ele era Saulo e eles viviam naquela época muito próxima ali da morte, crucificação e da ressurreição de Cristo e a ascensão de Jesus, né? Então eles tinham muito contato com essas histórias porque elas ainda estavam muito latentes na vida das pessoas, né? Então Lucas ele se aproveitou disso para colher esses testemunhos, né? Paulo passou pelo seu processo de conversão num encontro pessoal que ele teve com Deus, né? Numa das suas perseguições. E quando Lucas passou a andar com ele, conseguiu coletar muitas informações, né? Então, estava tudo muito recente, então era muito fácil as pessoas falarem e darem seus testemunhos. Lucas foi aproveitando essas conexões que ele tinha, o entendimento, o conhecimento que ele tinha e foi anotando tudo isso. Então, além do Evangelho, também por ter encontro com os apóstolos, ele conseguiu escrever o livro do Atos dos Apóstolos, né, que era realmente isso, né, então a forma como os apóstolos se organizaram para sair para os quatro cantos do mundo para propagar a mensagem de Jesus. Então, Lucas também fez esse relato desse livro, que é muito importante também dentro do Evangelho, além dos 4 livros do Evangelho, também o livro do Atos dos Apóstolos. E tem características principais aí ao longo desses 24 capítulos de Lucas que é importante a gente ressaltar. Lucas, ele destaca primeiramente o papel fundamental do Espírito Santo, tanto nas ações que Jesus Cristo tinha feito sobre a terra, nem enquanto a sua passagem aqui. Então, Lucas percebe de antemão a ação do Espírito Santo, ele reconhece a força, a importância do Espírito Santo nas ações de Jesus sobre a terra, como também a presença do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Então, que essa mesma ação que ocorria com Jesus também acontecia com os apóstolos, quando eles operavam os milagres, nas obras, nas ações que eles faziam para levar a imagem, o Evangelho, a palavra de Cristo. Então tinha essa ação do Espírito Santo muito viva e Lucas ele narra muito isso. Então ele enfoca e dá destaque, né, para a ação do Espírito Santo. Então ele ressalta muito isso durante os seus relatos. E também ele percebe essa ação do Espírito Santo com Maria. Esse é um segundo ponto do Evangelho de Lucas. Lucas ele demonstra que ele teve uma relação muito próxima com Maria, com a mãe de Jesus. Tanto que o relato dele no Evangelho, ele é muito pontual e tem coisas que só ele escreveu, que os outros evangelistas não escreveram, principalmente no que tange a questão do nascimento de Jesus. Então ali aquele relato que Maria tem com o anjo Gabriel, né, que é relatado no começo do Evangelho de Lucas, que é muito bonito, né? Então aquele diálogo que Maria tem só é narrado ali, o nascimento de Cristo e principalmente da infância de Jesus, que muito pouco se sabe da infância de Jesus, né? E o pouco que se tem está no Evangelho de Lucas. Então isso demonstra que Lucas ele tinha uma intimidade com Maria muito grande, né? Então ele percebia a ação do Espírito Santo, ele respeitava isso nela, mas dessa amizade surgiu essa riqueza de detalhes que outros evangelhos ou outros livros ali do Novo Testamento não narram, só Lucas narrou isso. Terceiro ponto do Evangelho de Lucas, não menos importante, é que Lucas ele destaca também a misericórdia de Deus. Através das parábolas do Evangelho, ele mostra a que Jesus veio à Terra.
Então, qual foi a missão que Deus deu ao seu filho para vir à Terra, né? Qual era o papel de Cristo aqui na Terra? Que era a misericórdia, a grandiosidade da sua misericórdia, através de Jesus, através das obras de Jesus, né? Então, tudo que Jesus fazia ao encontro daquelas pessoas que mais precisavam da misericórdia, aquelas pessoas que eram desvalidas, que viviam sofrendo com possessões, que viviam sofrendo com doenças, com mazelas, né? Apesar de ser um público muito carente, muito pobre, muito dependente, né? Muito escravo, né? Das classes dominantes, Jesus mostrava muita misericórdia para essas pessoas. Então, destacar isso, que Deus a todo tempo estava posto para perdoar essas pessoas, para que elas se regenerassem, para elas tivessem uma nova vida, né? E isso se destaca também nesse quarto ponto do Evangelho, né? Então, assim, essa misericórdia de Jesus na Terra era a missão principal que Deus tinha dado para ele. Então, assim, que a ação do Espírito Santo em Jesus era muito forte para que ele resgatasse o maior número de pessoas, que ele salvasse o maior número de almas, né? Então, que ele vinha realmente para salvar a humanidade. Então, isso é uma coisa que Lucas também relata muito isso, né? Ele mostra que a salvação de Deus, ela se opera através de Jesus a todo tempo, através das curas, através dos milagres, através das ações, né? E como que essas pessoas, quando elas eram curadas, elas também eram enviadas à missão, né? Então, elas relatavam o que tinha acontecido com elas. Então, que se elas eram pecadoras e se converteram, e se curaram, se livraram dos seus pecados, das suas doenças, e de tudo aquilo que as aprisionava numa vida de sofrimento, elas passavam a ser tão missionárias quanto os apóstolos ou os discípulos, né? E ele relata essa viagem de Jesus da Galileia até a Judéia, aonde ele vai morrer, né, de uma forma muito rica. E ele dá um destaque também que a morte de Cristo não foi uma morte qualquer, né, que foi uma morte que teve como ápice essa missão salvadora, né? Então, assim, a salvação da humanidade era aquele momento da cruz, né? Então, ele também narra isso de uma forma muito bonita, muito rica no seu evangelho, né? E destaca o legado que Jesus deixava para os seus discípulos e também uma mensagem subliminar para nós, que nós também somos esses discípulos de Cristo, né? Então que nós devemos ir e pregar o evangelho. Então por isso que eu escolhi o primeiro evangelho de Lucas, porque eu acho que ele tem tudo a ver com isso, sabe? A maneira grandiosa como Lucas coloca todas essas coisas, né? Não que nos outros evangelhos não tenham sua beleza própria, cada um tem uma característica própria, mas eu acho Lucas muito humano nisso, ele é muito sensível. E outra coisa que eu também, que a gente nota, né, que eu notei no evangelho, é que ele fala muito do papel das mulheres, né? Ele fala de Nossa Senhora, ele fala de Isabel, né? Santa Isabel, mãe de João Batista, também narra com muita clareza ali o nascimento de João Batista, tudo o que aconteceu, né, que a gente vai estudando isso também. Então ele fala como médico com essa sensibilidade também sobre as mulheres durante o Evangelho. É muito bonito. E conta muitas curas de Jesus. Né, ele conta com detalhes as curas de Jesus, como elas eram feitas. Então, o Evangelho de Lucas ele é apaixonante por conta disso. E eu espero que vocês curtam muito, muito os 24 capítulos que nós vamos narrar daqui em diante. Eu acho que vai ser assim, é como se a gente se quisesse se transportar para aquela época, para viver tudo isso, né? Eram tempos muito difíceis, mas também tempos de muita esperança, eu acho. Né? Eu acho que quem viveu aquela época, assim como Lucas, como Paulo, era uma época que nós precisamos remontar para os dias de hoje, né? A gente realmente levar o Evangelho como uma mensagem de esperança. Paz e bem.